Você já imaginou acordar de manhã, abrir a porta de casa e dar de cara com um canguru te observando em silêncio? Na Austrália, isso não é cena de filme, é rotina. Todos os dias, milhões de australianos dividem espaço com alguns dos animais mais únicos e imprevisíveis do planeta. O país que abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo também vive um dilema constante. Como conviver com a natureza quando ela nunca esteve realmente separada da cidade? Na costa leste, em bairros de cidades como Sydney e Brisbane, coalas atravessam ruas arborizadas à procura de novas árvores de eucalipto. Eles não sabem o que é uma cerca, não entendem o que é propriedade privada. Para eles, o território sempre foi livre. Mas agora, entre fios elétricos e rodovias, cada deslocamento é um risco. No interior, os cangurus se aproximam das áreas urbanas, principalmente durante períodos de seca. Quando a grama rareia no mato, os jardins irrigados das casas se tornam um verdadeiro oásis verde. O problema é que um animal que pode ultrapassar 1,80 metros de altura e pesar mais de 80 quilos não é exatamente um visitante discreto, e não são apenas os grandes animais que surpreendem. Nas varandas e quintais, aranhas de tamanho impressionante aparecem dentro de sapatos, atrás de cortinas, em caixas de correio. Algumas são inofensivas, outras nem tanto. A convivência exige atenção constante. Mas aqui vai uma pergunta para você. Você teria coragem de viver em um lugar onde a natureza entra na sua casa sem pedir licença? Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. Na Austrália, essa convivência é um acordo silencioso. A natureza não foi afastada, ela apenas foi contornada. E todos os dias, histórias reais mostram como essa relação é muito mais profunda do que parece. Se você gosta de histórias reais que mostram o lado mais intenso da natureza, já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Porque o que vem a seguir mostra que essa convivência vai muito além de encontros curiosos. No sul do país, especialmente nas áreas próximas a Adelaide e Melbourne, um visitante inesperado tem chamado a atenção: as raposas vermelhas. Introduzidas no século XIX para a caça esportiva, elas se adaptaram tão bem que hoje circulam por bairros residenciais durante a madrugada. Câmeras de segurança registram essas sombras rápidas atravessando ruas silenciosas, explorando latas de lixo e jardins. Para muitos moradores, elas já fazem parte da paisagem noturna. Mas nem todos os encontros são tranquilos. No norte, próximo às regiões tropicais, crocodilos de água salgada habitam rios e áreas costeiras. Eles podem ultrapassar 6 metros de comprimento e são predadores extremamente territoriais. Em algumas cidades do território do norte, placas de alerta fazem parte da rotina. Não nade aqui. Não é exagero, é sobrevivência. Pescadores, turistas e moradores locais precisam constantemente avaliar riscos. Um simples mergulho pode se transformar em uma tragédia. Ainda assim, muitas comunidades aprenderam a respeitar os limites naturais desses animais. Enquanto isso, nas praias, tubarões patrulham águas cristalinas. A Austrália possui algumas das espécies mais conhecidas do mundo, incluindo o temido tubarão branco. Redes de proteção e monitoramento por drones ajudam a reduzir incidentes, mas o oceano continua sendo território selvagem. Então eu te pergunto, você acha que o ser humano deveria se afastar mais dessas áreas ou aprender a conviver melhor com esses animais? Escreve sua opinião nos comentários. A verdade é que, na Austrália, a linha entre cidade e natureza é extremamente tênue. Não existe um lado de dentro completamente seguro e um lado de fora totalmente selvagem. Tudo está interligado. E se você está curtindo essa imersão nesse mundo, onde humanos e animais dividem o mesmo espaço todos os dias,
Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama curiosidades sobre o planeta. Porque agora vamos falar de algo ainda mais surpreendente, quando a natureza decide retomar o que sempre foi dela. Os incêndios florestais que atingiram a Austrália em diferentes anos recentes mostraram ao mundo a fragilidade dessa convivência. Milhares de animais foram afetados. Coalas queimados, cangurus desorientados, aves sem habitat. Mas junto com a destruição surgiu algo poderoso: a mobilização humana. Centros de resgate se multiplicaram. Voluntários passaram noites inteiras cuidando de filhotes órfãos. Pessoas comuns transformaram suas casas em pequenos hospitais improvisados. A relação entre humanos e animais deixou de ser apenas convivência, virou responsabilidade. Ao mesmo tempo, o avanço urbano continua pressionando habitats naturais. Estradas cortam corredores ecológicos. Construções avançam sobre áreas que antes eram refúgio de espécies nativas. E o resultado aparece diariamente. Coalas descem de árvores e atravessam bairros procurando alimento. Cangurus se machucam ao tentar pular cercas. Serpentes entram em casas fugindo do calor extremo. Cada encontro é um reflexo direto da expansão humana, mas há também histórias de equilíbrio. Em várias cidades, projetos criaram passagens de fauna, pontes e túneis, projetados para que animais possam atravessar rodovias com segurança. Escolas ensinam desde cedo sobre respeito à vida selvagem. Programas de conservação trabalham para restaurar ecossistemas. Essa convivência não é simples, ela exige adaptação constante. E talvez essa seja a grande lição australiana. Não se trata de dominar a natureza, mas de aprender a coexistir com ela. Os incêndios florestais que atingiram a Austrália em diferentes anos recentes mostraram ao mundo a fragilidade dessa convivência. Milhares de animais foram afetados. Coalas queimados, cangurus desorientados, aves sem habitat. Mas junto com a destruição surgiu algo poderoso: a mobilização humana. Centros de resgate se multiplicaram. Voluntários passaram noites inteiras cuidando de filhotes órfãos. Pessoas comuns transformaram suas casas em pequenos hospitais improvisados. A relação entre humanos e animais deixou de ser apenas convivência, virou responsabilidade. Ao mesmo tempo, o avanço urbano continua pressionando habitats naturais. Estradas cortam corredores ecológicos. Construções avançam sobre áreas que antes eram refúgio de espécies nativas. E o resultado aparece diariamente. Coalas descem de árvores e atravessam bairros procurando alimento. Cangurus se machucam ao tentar pular cercas. Serpentes entram em casas fugindo do calor extremo. Cada encontro é um reflexo direto da expansão humana, mas há também histórias de equilíbrio. Em várias cidades, projetos criaram passagens de fauna, pontes e túneis, projetados para que animais possam atravessar rodovias com segurança. Escolas ensinam desde cedo sobre respeito à vida selvagem. Programas de conservação trabalham para restaurar ecossistemas. Essa convivência não é simples, ela exige adaptação constante. E talvez essa seja a grande lição australiana. Não se trata de dominar a natureza, mas de aprender a coexistir com ela. Os incêndios florestais que atingiram a Austrália em diferentes anos recentes mostraram ao mundo a fragilidade dessa convivência. Milhares de animais foram afetados. Coalas queimados, cangurus desorientados, aves sem habitat. Mas junto com a destruição surgiu algo poderoso: a mobilização humana. Centros de resgate se multiplicaram. Voluntários passaram noites inteiras cuidando de filhotes órfãos. Pessoas comuns transformaram suas casas em pequenos hospitais improvisados. A relação entre humanos e animais deixou de ser apenas convivência, virou responsabilidade.
Ao mesmo tempo, o avanço urbano continua pressionando habitats naturais. Estradas cortam corredores ecológicos. Construções avançam sobre áreas que antes eram refúgio de espécies nativas. E o resultado aparece diariamente. Coalas descem de árvores e atravessam bairros procurando alimento. Cangurus se machucam ao tentar pular cercas. Serpentes entram em casas, fugindo do calor extremo. Cada encontro é um reflexo direto da expansão humana, mas há também histórias de equilíbrio. Em várias cidades, projetos criaram passagens de fauna, pontes e túneis, projetados para que animais possam atravessar rodovias com segurança. Escolas ensinam desde cedo sobre respeito à vida selvagem. Programas de conservação trabalham para restaurar ecossistemas. Essa convivência não é simples, ela exige adaptação constante. E talvez essa seja a grande lição australiana. Não se trata de dominar a natureza, mas de aprender a coexistir com ela. Bem-vindos à Austrália. Já pensou em um lugar onde quase 70% do território é um deserto colossal, o famoso Outback, mas a maior parte da sua população vive espremida ao longo da costa? Essa é só a primeira de muitas surpresas que a Austrália nos reserva. Vamos começar com a vida selvagem, que é simplesmente de outro mundo. Sabia que na Austrália existem mais cangurus do que pessoas? É verdade. Esses marsupiais icônicos saltitam por toda parte, desde as planícies áridas até os subúrbios das cidades. E falando em animais fofos, não podemos esquecer dos coalas. Essas criaturinhas adoráveis são verdadeiros reis do sono, passando até 20 horas por dia a cochilar nos galhos de eucalipto. Mas a fauna australiana vai muito além. Temos o ornitorrinco, um mamífero que põe ovos e tem bico de pato, o demônio da Tasmânia com sua fama de mau, e o wombat, que faz cocô em formato de cubo. A natureza aqui realmente tem um senso de humor peculiar. Agora, vamos mergulhar nas paisagens espetaculares. Comecemos pela Grande Barreira de Corais, a maior estrutura viva do planeta, tão grande que pode ser vista do espaço. É um paraíso subaquático com mais de 1.500 espécies de peixes e centenas de tipos de corais. Um espetáculo de cores e vida que nos deixa sem fôlego. Da água para a terra, temos a floresta tropical de Daintree, em Queensland. Esta é a floresta tropical mais antiga do mundo, com mais de 180 milhões de anos, mais velha até que a Amazônia. Caminhar por suas trilhas é como voltar no tempo, rodeado por plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar. E que tal um lago que parece saído de um conto de fadas? O Lago Hillier, na Austrália Ocidental, é famoso pela sua inacreditável cor rosa chiclete. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para o mistério da sua cor, mas acredita-se que seja por causa de microalgas e bactérias. É uma visão surreal, uma prova de que a natureza adora nos surpreender. E claro, não podemos deixar de mencionar o Uluru, aquele monolito de arenito vermelho gigante que se ergue no coração do Outback. Para o povo Anangu, ele é um lugar sagrado, um centro espiritual que conta histórias da criação do mundo. Ver o pôr do sol, pintar o Uluru com tons de laranja, vermelho e roxo é uma experiência espiritual, independentemente da sua crença. A história humana na Austrália é igualmente fascinante. A cultura aborígene é uma das mais antigas e contínuas do mundo, com uma história que remonta a mais de 65 mil anos. Eles desenvolveram uma conexão profunda com a terra, expressa através de arte rupestre, música, dança e histórias passadas de geração em geração. O didgeridoo, aquele instrumento de sopro com um som hipnótico, é um dos símbolos dessa cultura ancestral. Conhecer a arte e as tradições aborígenes é mergulhar numa sabedoria milenar sobre a vida, a natureza e o universo. É uma parte essencial da identidade australiana.
um tesouro que o país se esforça cada vez mais para preservar e celebrar. Mas a Austrália não é só natureza e história antiga. A vida moderna aqui é cheia de peculiaridades divertidas. Por exemplo, sabia que votar é obrigatório para todos os cidadãos? Se não comparecer às urnas, pode levar uma multa. Eles levam a democracia muito a sério. E falando em seriedade, a segurança também é uma prioridade. Foi um australiano, David Warren, quem inventou a caixa preta dos aviões, um dispositivo crucial que já salvou inúmeras vidas ao ajudar a investigar acidentes aéreos. Se você é fã de praia, prepare-se. A Austrália tem mais de 10.000 praias. Isso mesmo, 10.000. Se você visitasse uma praia nova por dia, levaria mais de 27 anos para conhecer todas. Desde a famosa Bondi Beach em Sydney, com sua cultura do surf, até as areias brancas e desertas de Whitehaven Beach, há uma praia para cada tipo de pessoa. E depois de um dia de sol e mar, o que os australianos gostam de comer? Bem, aqui entramos num território polêmico, o Vegemite. Essa pasta salgada de levedura é uma verdadeira obsessão nacional. Os australianos amam passar uma fina camada na torrada com manteiga no café da manhã. Para os estrangeiros, o sabor pode ser um desafio, mas para eles é o gosto de casa. É como o nosso pão de queijo ou o nosso açaí, um ícone cultural. A Austrália também é um paraíso para os amantes de vinho. O país tem mais de 60 regiões vinícolas, produzindo vinhos de classe mundial. Desde o Shiraz do Barossa Valley até o Sauvignon Blanc de Margaret River, a qualidade é excepcional. A cultura do vinho aqui é descontraída, focada em aproveitar o ar livre, fazer um churrasco ou um barbie, como eles chamam, e partilhar uma boa garrafa com amigos. Por falar em barbie, o churrasco australiano é uma instituição. Não se surpreenda se vir parques públicos com churrasqueiras elétricas gratuitas para todos usarem. É um convite para socializar e aproveitar o clima fantástico do país. Cidades como Sydney e Melbourne são vibrantes centros de cultura, arte e gastronomia, constantemente classificadas entre as melhores cidades do mundo para se viver. Sydney, com sua icônica Opera House e a Harbour Bridge, é um cartão postal vivo. Melbourne é a capital cultural, famosa pelos seus cafés, vielas cheias de arte de rua e uma paixão quase religiosa por desporto, especialmente o futebol australiano. Mas mesmo nas grandes cidades, a natureza nunca está longe. Parques nacionais, praias e trilhas estão sempre a uma curta distância de carro. No fim das contas, a Austrália é muito mais do que um destino de viagem. É uma experiência transformadora. É um lugar que te convida a desacelerar, a respirar ar puro e a se maravilhar com a beleza do nosso planeta. É a aventura de explorar o vasto e silencioso Outback, a emoção de mergulhar na grande barreira de corais e a paz de caminhar por uma floresta milenar. É a mistura de uma cultura ancestral riquíssima com um estilo de vida moderno, descontraído e de altíssima qualidade. A Austrália é a prova de que é possível viver em harmonia com uma natureza selvagem e poderosa. E enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu do Outback com cores quentes, e um canguru salta ao longe, a gente entende que este é, sem dúvida, um dos lugares mais mágicos da Terra. Espero que tenham gostado desta viagem pela incrível Austrália. Se você já esteve lá ou sonha em conhecer, conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.